Como foi possível chegar a esse nível de desumanização do outro? Eu proponho que no Brasil a retórica do ódio ela foi aprimorada, ensinada por praticamente 15 anos sem que nós nos dessemos conta. Se essa pedagogia triunfa, o que entra em crise profunda é a saúde mental da sociedade como um todo, física. Porque se eu considero que um negro, que um homoafetivo, que uma mulher ou um homem trans, que um judeu ou que um muçulmano, sempre quando eu considero que o outro não partilha da mesma humanidade que a minha, não é um sujeito com as mesmas prerrogativas e a mesma dignidade do que eu, por que cuidá-lo? Já a ética do diálogo vê no outro, para retomar uma expressão muito bonita e muito forte de um filósofo chamado Emmanuel Levinas. A ética do diálogo vê no outro um outro eu, isto é, uma subjetividade tão complexa e digna como a minha própria, cuja diferença me enriquece, porque amplia o meu horizonte. A partir de como as pessoas vivem, de onde elas vêm, como é que eu posso atendê-la para que ela se sinta melhor naquele local que eu preciso oferecer, diminuir sofrimentos, mas também acolher para um processo de saúde. Significa a inclusão de todas as pessoas, principalmente daquelas pessoas não consideradas dentro da estrutura da sociedade. Equidade e saúde é você ter atenção a essas especificidades, entender essas pessoas das questões de gênero, raça e território. Nós não podemos entender que a saúde ela é oferecida como direito para todos dentro da mesma perspectiva, da mesma proporção e dentro de uma mesma finalidade. Dando um exemplo concreto, a gente não pode pensar uma saúde igual para todas as mulheres, porque apesar de nós biologicamente termos o mesmo corpo, mas a nossa história, a nossa vivência, o acúmulo de saberes, de conhecimento e de sofrimento são independentes. Então, o cuidado precisa levar em consideração essas especificidades que eu cito, e isso que é o princípio de equidade no SUS. A equidade, né, é um termo extremamente novo. Ele praticamente foi cunhado juntamente com a Constituição Federal de 1988, através da reforma sanitária. E a equidade ela veio exatamente para dar às pessoas aquilo que elas precisam e da forma que elas precisam, e não uma coisa já formatada para que todos tenham acesso àquela coisa formatada. Então, o SUS é indispensável. Fortalecer o SUS não é gasto, é investimento. Se o SUS fosse fortalecido em todo o país, a economia para os cofres públicos seria enorme, porque um conjunto não pequeno de doenças perfeitamente preveníveis não mais ocorreriam. O fortalecimento do SUS é um projeto civilizatório. Hoje em dia, discutir equidade é discutir também o enfrentamento que o sistema público de saúde faz, que o SUS faz com a porteira que ficou aberta na Constituição Federal, né? Então, essa porteira da saúde suplementar, da saúde complementar, ela vai criando também níveis de diferença no acesso à sociedade e produz uma ilusão de que, ao pagar um plano de saúde, eu vou ter um melhor cuidado. E nós temos que garantir, dentro do Sistema Único de Saúde, através do controle social, a melhor qualidade de atenção à saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde. Assim, no Brasil, nós, enquanto pessoas em situação de rua, ficamos no limbo entre saúde e assistência, né? Porém, nós sabemos que nós não somos só da assistência e da saúde. Nós somos da Constituição Federal,
de 1988, que garante que é direito do povo brasileiro e dever do Estado políticas públicas estruturantes. Para garantir esse acesso de qualidade à saúde, é preciso considerar todo o modo de vida, o modo de se relacionar com a natureza. As populações do campo da floresta e das águas têm os seus saberes, as suas ancestralidades, né? Sem contar também que, em sua maioria, se encontram em lugares que muitas vezes podem ser de difícil acesso. Entendemos equidade a partir dos nossos lugares. Esses lugares, eles são nossos territórios. Equidade está muito relacionado das nossas especificidades etnoculturais. Para valorizar os nossos biomas, nós somos colocados enquanto biomas, que é para as pessoas nos olharem enquanto parte daquele local. Não só a floresta, não só os rios, não só os animais. Nós estamos nesses biomas. Isso é saúde. É o meu território garantido, é minha água limpa, é não ao garimpo, é minhas lideranças vivas. Tem que ser olhada com equidade, por quê? Porque o acesso dessa população LGBTQI+, com diferença de classe, com a diferença de acesso, com a diferença de território, ele sofre mais ou menos discriminação e ele tem condições de vivenciar essa discriminação de maneira diferente e o acesso na busca de resposta para a discriminação. Então, a implementação de forma radical de um dos princípios do SUS, que é a equidade, pode salvar a vida, né, da maioria da população negra que perece dentro do sistema. Então é preciso ver e perceber esses determinantes sociais em saúde para compreender que a população em situação de rua não é o que diz a mídia, e sim essa realidade histórica de violações de direitos, de retirada de direitos. E o governo anterior não trazendo possibilidades, inclusive, da compra das vacinas. Somos aí passíveis desse sofrimento mental pela própria realidade do cotidiano capitalista em que a gente vive, tem no modelo da sociedade e muitas vezes até no próprio controle social do SUS, preconceitos que vão dificultando esse aspecto da equidade. A área da saúde é uma área na qual a alteridade é o centro, o eixo é o outro e o seu bem-estar. Quando eu penso no outro, não apenas como diagnóstico para um remédio que resolve um problema específico, quando eu penso no outro e no seu bem-estar, quando eu genuinamente desejo que os outros sejam felizes e cada qual ao seu modo, somente aí a saúde de fato é possível, a medicina recupera a sua vocação antropológica. E aí está a nossa responsabilidade de pensar nos nossos próprios preconceitos. Mas chega a idade, quando envelhecem, esse problema do envelhecimento chega normalmente depois de 50 anos, começa a pensar como eu vou envelhecer. Aí você tem uma política de idoso que não inclui LGBTs, que não inclui deficientes. Então, como você vai falar? Então, você tem que chegar ali naquela política, né? Falar naquela política de idoso e dizer assim, olha, existem vários idosos com especificidades. Idosos com família, idosos sem família, idosos que não são héteros, idosos que não são brancos, idosos que têm deficiências e outra coisa, são várias deficiências, vários tipos de deficiência, né? Então, as políticas todas passam exatamente por isso. Então, assim, o que mata é o estigma, o que mata é a falta de informação, o que mata é a falta de equidade na obtenção das boas, diretas informações, daquilo que eu preciso para ter ou para optar, porque eu também tenho o meu direito de livre-arbítrio, de querer tomar a minha decisão, se eu quero ou se eu não quero fazer alguma coisa. Agora, quem é que cuida de quem cuida? Aí você vai me dizer que dentro desse contexto todo, a mulher está saudável? Não está. A mulher não está saudável, né? E aí, não é querer vitimizar as mulheres. Não estou aqui querendo vitimizar.
Quando a gente coloca isso para o debate, é porque nós estamos querendo mostrar para toda a sociedade o quanto nós temos que avançar nessas políticas para as mulheres. Quando nós, povos indígenas, falamos de cuidado, é abranger todo um processo de proteção, prevenção, promoção de quem somos nós enquanto povos indígenas. E o enfrentamento ao racismo não pode ser só na perspectiva da narrativa, tem que ser na perspectiva política, de estímulo e ocupação de espaços de poderes. E forjar uma sociedade justa, igualitária, onde homens e mulheres possam viver em paz. Esse é o esperançar, de que a gente não tenha mais violência nos nossos territórios e que a gente possa ouvir, né? E não só respeitar e valorizar, mas reconhecer nós, enquanto povos indígenas. Nós temos uma grande expectativa de que será possível relocar o Brasil no projeto de desenvolvimento em bases sustentáveis. Estamos nessa busca incessante pela garantia integral, equânime, universal do SUS, a qual a população em situação de rua merece enquanto povo brasileiro. Isso é equidade, é dar às pessoas aquilo que elas precisam para que possam se sentir com qualidade de vida e, acima de tudo, se percebam cuidadas. De um filósofo chamado Emmanuel Levinas. E a equidade, ela vem. Fica a inclusão de todas as pessoas. Então, a equidade é um termo extremamente novo.